sou brasileira, venho de São Paulo, onde eu trabalho numa ONG feminista que chama SOF, Sempre Viva Organização Feminista. A gente acompanha bem de perto a luta das mulheres agricultoras e quilombolas do Vale do Ribeira, que se organizam na RAMA, que é a Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras da Barra do Turvo. A gente é parte do GT de Mulheres, o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, e a gente constrói a Marcha Mundial das Mulheres, lá no Brasil e no mundo. A gente luta também bastante para que as mulheres possam viver com plenitude, com felicidade, né? Podendo decidir o que querem para a sua vida. Como uma mulher que falou, ser passarinho, poder viver livremente, assim, isso quer dizer, né, se apropriar do seu corpo, né, ter controle sobre sua vida, enfrentar situações de humilhação, violência, discriminação, que ainda acontecem muito. E aí isso daí tem escalas de luta várias, assim, né, desde a própria comunidade, né, como é que a gente valoriza o conhecimento das mulheres e a sua capacidade de decidir os rumos das comunidades. Tem no âmbito nacional, né, na defesa de políticas públicas e na desconstrução do conservadorismo fascista e que muitas vezes se traveste de religião que está se instalando no nosso país. E também demandas de enfrentamento ainda de situações de discriminação que acontecem no âmbito de legislações, de políticas públicas e tal. E também no âmbito internacional, né, porque tem muitas políticas que se definem no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da imposição de regras, né, chamado livre comércio e de direitos que as transnacionais têm sobre o nosso território, a nossa vida. Lá no Brasil a gente fala, né, sem agroecologia não há feminismo. Ao contrário, sem feminismo não há agroecologia. Na verdade é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a gente pensa, né, que a agroecologia não tem a ver só com práticas na agricultura, mas tem também com as relações sociais que constroem essas práticas, né? Então eu lembro que uma das primeiras chamadas que a gente teve era não maltrate as formigas nem as mulheres, né? Porque se a gente quer estabelecer uma outra relação, né, de equilíbrio com o ambiente, como é que a gente pensa um equilíbrio em que as mulheres existem como sujeitos por si só, né? Não só vivendo em função da vontade do outro, né, do marido, dos filhos. Então a gente falava, não, a agroecologia, para ser agroecologia tem que ser feminista, né? Senão não é agroecologia, não é a agroecologia que a gente constrói. Mas ao mesmo tempo a gente também convida o movimento feminista amplamente a pensar, né? A pensar sobre que comida a gente come, como é que essa comida é preparada, né? Porque o que acontecia era o fato da gente questionar, né? Que toda a responsabilidade do trabalho doméstico e de cuidados recaía sobre as mulheres, a gente quase que criava uma rejeição ao trabalho doméstico e de cuidados. Né? E tinha uma palavra de ordem que era: mulher, sai dessa cozinha, vem ocupar seu lugar. Aí a gente falava, bom, mas quem vai cozinhar, né, se eu sair da cozinha? Então vamos compartilhar essa produção de alimentos, vamos entender como é que isso acontece e vamos fugir das falsas soluções que esses produtos alimentícios ultra-industrializados. Então a gente vê que muitas vezes a gente não conseguindo lutar por política pública ou nos organizar coletivamente para ter restaurantes populares, a gente acaba tentando resolver esse conflito, né, essa situação de como alimentar nossa família no âmbito doméstico, familiar, privado, como se fosse uma responsabilidade de cada uma de nós em separado. E aí a gente cai de braços no macarrão instantâneo. Então a gente quer desconstruir isso e pensar, quebrar essa alienação em relação ao nosso corpo, ao que comemos, né? E aí então estabelecendo alianças, relação direta com as mulheres agricultoras que produzem uma comida muito boa. Enfim. Eu também ainda estou me perguntando, mas assim, o que eu acho, né?
Eu acho super importante fortalecer as mulheres, a articulação, a organização das mulheres camponesas aqui na Europa. E desde uma visão feminista e também, de novo, assim, elas colocando com muita força dentro do movimento camponês, né, da Via Campesina, aqui na Europa, a necessidade do feminismo como estrutural na organização, como também convidar as feministas que têm uma visão muito urbana, de repensar, né, sua relação com a natureza, com o corpo, com a alimentação e tal. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, que a gente juntava, né, as duas partes, aí as minhas companheiras falavam: ah, então você quer que a gente fique cozinhando? Sim, eu quero que muita gente volte a cozinhar, né, e que inclusive a gente reflita sobre o que é a jornada de trabalho, ou hoje em dia, né, que a gente nem tem emprego, mas que a gente fica disponível ao trabalho, à tentativa de encontrar trabalho remunerado todo o tempo, né? Parece que o tempo de preparar a comida, de comer, é a parte inválida de ser vivida, né? Então, como é que a gente reorganiza o sistema todo para poder comer bem e desfrutar e aprender muito, né, com esse modo de vida camponês e ancestral? Descolonizar o nosso jeito de pensar. Então, essa expectativa que eu tenho no projeto, fortalecer o processo aqui na Europa, fortalecer no diálogo com a gente lá do Brasil, e ainda mais porque a gente está em processos de construção e reconstrução de um movimento global por soberania alimentar, né? Então, que esse movimento seja bastante coerente, né, com ter o feminismo estruturando no centro. Então, pensar como a gente cuida, não como uma responsabilidade única e como uma sobrecarga para as mulheres. Eu lembro também que eu falava para os companheiros assim, eles falavam, não, soberania alimentar tem que ser um tema na cidade. Eu falei, não, tem que ter um tema na cidade, mas conversando como é que a reprodução da vida se estrutura na cidade, né? Não adianta, igual a gente lá, né? A gente compra mandioca das mulheres. Pô, mandioca, você tem que pegar a mandioca, você já tem que descascar, você já tem que cozinhar, senão você vai perder. E aí, então, como é que a gente organiza a vida para colher a mandioca, né? Não pode ser responsabilizando só as mulheres. Então, a gente também está se movimentando na América Latina, em outros continentes. Assim, eu tenho esperança que essa movimentação no continente europeu contribua para a gente ir nesse sentido de conquistar ao mesmo tempo uma vida boa para todo mundo, a liberdade para as mulheres, a soberania alimentar, a liberdade da gente poder viver e comer e trabalhar menos e festejar de forma coletiva.